Olá a todas e todos! Continuamos aqui na série Repensar o Jornalismo. Hoje buscamos dissecar a ideia de jornalismo que apresentei no vídeo anterior. O objetivo é perceber que, além de ser uma necessidade, o jornalismo é um direito. E olhar o jornalismo como um direito altera muito essa ideia funcional de uma prática presa às estruturas noticiosas que nós conhecemos. Vamos lá? Vamos lá. Olhe, é impossível que alguém consiga transitar no mundo, nesse tempo, no espaço, no mundo presente, optando pela não relação social, optando pela não informação. Como teria dito o poeta inglês John Donne, nenhum homem é uma ilha. Ou seja, nós estamos, para o bem ou para o mal, em permanente relação, em interação, mesmo as virtuais, e nelas emergem as narrativas. Ou seja, o ser humano é um ser de história, que produz com seu movimento sua história e a história dos demais. É da nossa existência a narrativa, porque ela nos perpetua. Basta ver os desenhos nas cavernas dos primeiros homens. Aquilo era narrativa, aquilo é narrativa, o contar, a mediação relacional daquele homem com a natureza e com outros homens. Em resumo, nós somos seres de comunicação, de uma comunicação relacional, que resulta em nossas narrativas, em nossas histórias. Bom, mas voltemos então à ideia de jornalismo que apresentei no último vídeo. Lá eu disse que o jornalismo é uma experiência narrativa aberta, portanto, de uma mediação incerta, que se realiza nas relações sociais, no movimento de encontro ao outro e que resulta na produção coletiva do conhecer o mundo e na emancipação dos sujeitos. O que eu proponho agora é dissecar essa ideia em 6 partes. A primeira, o jornalismo é uma narrativa, é uma experiência narrativa aberta, ou seja, é um contar o mundo onde as questões a cobrir não estão completamente dadas, não estão completamente prontas, porque sempre existem outras possibilidades narrativas, versões incertas, imprevisões. A segunda parte é uma proposta de mediação incerta, porque ela pode ou não se realizar. A partir dela, existem uma série de questionamentos e outras mediações discordantes. Quanto mais impositivo, maior a possibilidade do jornalismo não se realizar. A terceira parte, ele se realiza nas relações sociais, ou seja, o que fazemos, o que fazem os meios, o que fazem os jornalistas, o que faz a imprensa, é propor uma mediação e pronto. O jornalismo será resultado, então, do jogo entre a proposta e o diálogo com os públicos. Nesse lugar, meus amigos, existem uma série de tensões que podem nos levar a acolher ou a reagir às propostas de mediação. A quarta parte. O jornalismo se realiza no movimento de encontro ao outro. Mas é um encontro, veja bem, de sujeitos, de todos os sujeitos produtores das suas próprias mediações, que têm mapas, sujeitos com mapas culturais próprios, que são agentes e pacientes da mesma experiência jornalística. Muitas propostas de jornalismo olham o outro apenas como um paciente, como audiência passível, manipulável, de uso e de abuso, um outro, vamos dizer assim, colonizado a serviço das estruturas de comunicação. A quinta parte da ideia de jornalismo é o jornalismo como produção coletiva do conhecer o mundo. Isto é, o jornalismo não é um lugar de imposição cultural, mas de uma construção coletiva, dialogada, de uma cultura-mundo, com todos os seus atores, acolhendo as diversas contribuições e sem preconceitos. Neste aspecto, eu argumento que o jornalismo é um lugar de construção civilizatória, como contribuição
para, vamos dizer, uma vivência humana que compreenda os sujeitos nas suas diferenças, mas que ajude esses mesmos sujeitos a iluminar o fato de que todos nós somos um, que estamos numa casa comum. E a última parte é o jornalismo que resulta na emancipação dos sujeitos, ou seja, as relações tecidas na experiência narrativa jornalística são completamente parciais, no sentido de que o seu fim não seja apenas um público informado, mas, vamos dizer, sujeitos livres, iluminados, emancipados, conscientes e radicalmente humanos. Nós precisamos perceber que o jornalismo é atravessado pelas condições que nos transformam em humanos. As relações, a informação, o conhecimento, o contar cotidiano de nossa história. Assim, eu sustento que o jornalismo é uma necessidade para a vivência em sociedade, uma condição humana incontornável no atual tempo e espaço. Nessas condições, os sujeitos, os públicos, não devem ser chamados apenas para ver as propostas jornalísticas, de mediações jornalísticas do mundo. Eles têm, os sujeitos, os públicos, têm o direito, o dever de participar. Ora, e isso implica uma versão grande do papel do público no jornalismo que conhecemos, onde ele deixa de ser, vamos dizer, receptor e passa não apenas a participar como objeto da experiência jornalística. Sua inserção nas narrativas passa a ser compreendida como um direito ao exercício de se narrar cotidianamente, de propor mediações, de se reconhecer como agente da própria história. Isso põe por terra a suposta autoridade que foi construída em torno do jornalista e das próprias organizações jornalísticas. A relação agora é radicalmente horizontal, onde todos os atores na experiência jornalística são sujeitos, são interlocutores, são autores das suas próprias enunciações. Claro que isso nos coloca como jornalistas e as estruturas da imprensa em situação difícil. Talvez isso revele o quanto ainda nós somos autoritários e arrogantes nas ações jornalísticas que propomos. Acolher esse outro no modelo de jornalismo, ou seja, é tirar de nós essa condição de ser dono da informação. É um abrir-se para as críticas do próprio processo jornalístico, de desnudar-se completamente em um processo de profunda experiência. Nesse ponto, muitos jornalistas, principalmente as organizações, reagem com todas as forças para que isso não ocorra. O fato é que nós temos enorme dificuldade de escutar e de acolher nossos terríveis erros. O jornalismo é necessidade e direito nessa relação, porque nessa relação de experiência, todos os atores, eu, você, nós, coletivamente, vamos estabelecer as referências do verdadeiro e do não verdadeiro. Não é à toa que o dever da verdade é uma condição vital para a experiência narrativa jornalística. Vejam bem, nós tivemos 3 modelos centrais de jornalismo. O primeiro, lá no final da Idade Média, foi aquele modelo autoritário, que apenas estavam os nobres, o clero e a alta burguesia. O segundo modelo surge ainda na Era Moderna, com o jornalismo da elite, mas para as pessoas, como se fosse uma espécie de guia moral e político para viver em sociedade, numa forma de controle. O terceiro modelo é o modelo que temos hoje, de um jornalismo das pessoas, mas no sentido do uso das pessoas, das fontes, das audiências passivas ou ativamente manipuladas. É o chamado jornalismo da voz do povo, que na verdade é a voz dos interesses de poucos.
É preciso, então, um novo modelo de jornalismo compreendido como uma experiência relacional, um jornalismo com as pessoas, o lugar do encontro, onde a qualidade jornalística se dará pela transparência dos processos, pela ação crítica e pela produção colaborativa de todos os atores. Um projeto onde o público tem o direito de ser construtor de sua história e não objeto. Um modelo que entenda o jornalismo não como uma oferta, como um donativo, mas como um direito a ser exercido por todas e todos. É isso, meus amigos. Em resumo, é isso. Eu agradeço pelos diálogos, desde os vídeos anteriores, pela paciência. Agradeço, inclusive, ao Roberto Oliveira, que é jornalista, é mestrando em cinema, que lançou um blog que dialoga com muitas questões que a gente está trazendo aqui nos vídeos. O blog dele se chama O Vaza Barris, ovazabarris.blogspot.com. É isso. Muito obrigado, aguardo novos diálogos. Lembro, para você receber esses e outros vídeos, é importante que você se inscreva aqui no canal. Se cuidem, saúde para todas e para todos, e até o próximo.